Olá pessoas, sejam bem-vindos a mais um vídeo do meu canal. E hoje eu estou com um cara aqui que é multiuso, eu costumo chamar ele assim. Léo Miguel. O cara é cineasta, fotógrafo, editor, produtor, roteirista, escritor. Ave Maria, chega cansei de tanto falar dele. É um cara que eu conheci recente, tem uns 2 meses mais ou menos, né? Isso aí, mais ou menos isso aí. Começou a interagir no nosso projeto chamado Horror Collab, mas ele já me conhecia aí pelas escuridões da internet, devido a algumas parcerias que eu fiz aí nos projetos passados. Léo, agradeço aí de antemão pela participação. Eu gostaria que você mesmo falasse um pouco de si, né? Antes de eu falar qual será a pauta do vídeo de hoje. Fique à vontade. Primeiramente, aí gostaria de agradecer a oportunidade de falar um pouco do meu trabalho, falar de cinema nacional, né? E também essa parceria é muito maneira aí, a gente está já junto fazendo essa collab aí na Horror Collab e estendendo essa parceria aqui para fora da Horror Collab, que eu acho muito legal e que gera muito fruto, né? Ver que as paradas que nascem lá dentro surgem frutos e dá para fazer várias parcerias. E falando do meu trabalho, eu sou proprietário lá das Ruas Produções. Das Ruas Produções é uma produtora de audiovisual que trabalha com clipes, normalmente de rock, metal, né, algumas peças publicitárias e curtas-metragens, né? Normalmente a gente tem os clientes que pagam para a gente fazer clipes e outras coisas e a gente gasta o dinheiro fazendo curta-metragem, né? Porque no curta-metragem a gente não ganha, a gente gasta o dinheiro. Principalmente com esse governo atual, né, no nosso país. Principalmente. Aí fica muito mais difícil, aí a gente tem que botar realmente a mão no bolso e fazer, né? Porque a gente sabe que assim, para gerar as coisas agora é só na guerrilha, né? Porque tá muito difícil. E lá na Das Ruas Produções, né, eu quebro o galho de várias coisas ali, né? Tento tudo isso que eu faço é para manter a produção, porque a Das Ruas é uma produtora muito enxuta, assim, sou eu, basicamente, né? Claro que quando vamos fazer algum filme, alguma coisa, algum trabalho, tem sempre pessoas que estão sempre ajudando ali, e é isso. Quem quiser conhecer o trabalho Das Ruas Produções, vai lá no Instagram, @Das Ruas Produções, também tem vários curtas-metragens ali que eu dirigi, onde se você gosta de gore, de suspense, de terror, de maquiagem, de ossos quebrados, você vai gostar então lá do meu trabalho. Hoje, depois dessa ilustre apresentação, eu resolvi chamar o Léo, né, para falar de filmes que representam o cinema de gênero no Brasil, né? Filmes que, se a gente fosse fazer uma lista, né, quais os filmes que definem o terror e o horror brasileiro, são esses filmes que o Léo vai falar aqui nesse vídeo de hoje. Vai ser um conteúdo em off, a gente vai bater um papo, né, aparecendo as imagens de cada filme para vocês terem uma noção de como é que funciona o contexto da obra, o tom do filme, né? E espero que vocês gostem bastante. Hoje nós vamos falar de 10 filmes que representam o terror e o horror brasileiro. Então é isso aí, galera. Eu vou falar aqui um pouquinho sobre o top 10, sobre os filmes que, assim, na minha humilde visão, eu acho muito importante. Se você quer conhecer o cinema nacional, se você quer conhecer mais o cinema da sua própria terra, dos filmes falados na sua própria língua, eu acho que essa lista aqui você pode ter um pouquinho de cada subgênero do terror, né? Porque o terror não é só aquilo que a gente vê no Massacre da Serra Elétrica, por exemplo, né? A gente sabe que o terror tem várias outras camadas. Eu vou falar aqui um pouquinho dessas vertentes que no nosso cinema também temos. E vou começar pelo filme A Meia-Noite Levarei a Sua Alma. Eu vou começar esse filme que eu não estou falando que é do mais importante, nem do menos importante, não é uma ordem de importância para mim, aqui são os filmes que definem, e eu vou começar por esse, né, porque eu acho que esse filme ele começa e ele fecha um ciclo, né, que é o cinema de terror, o cinema fantástico brasileiro, né, que a gente é apresentado ao Zé do Caixão, é uma figura, né, que marca o cinema nacional de terror em toda a sua forma. E o Zé do Caixão, aquela figura blasfema, aquela figura grotesca, né, aquela figura subversiva, né, com um cinema marginal, de baixo orçamento, né, gravando ali, usando
o próprio terror, até mesmo dos atores, que com certeza sentiam aquilo na pele. É um cinema muito real. A gritaria das atrizes, pelo sofrimento, que aquilo ali, galera, aquilo ali tudo era real, né? Aquilo ali tudo era real, os animais, as velas, as torturas, a maioria daquilo ali era pouco efeito e muita raça mesmo. E, assim, é um cinema que a galera aqui no Brasil não conhece muito, né? Tá disponível aí no YouTube gratuitamente. É um filme que você encontra facilmente em vários lugares. E a galera que não conhece mais fora do Brasil, é um filme cultuadíssimo, né? Lá, inclusive, o nosso Zé do Caixão é conhecido como Coffin Joy. Se você conhece, por exemplo, Rob Zombie, se você conhece Martin Scorsese, se você conhece vários outros diretores, você vai ouvir em algum momento eles falar desse filme brasileiro, que é uma obra de arte. Olha, o segundo filme, o Brasil, ele tem... a gente vê que o Brasil ele tem grandes bilheterias em filmes de biografia, né? E a gente também tem o nosso filme de serial killer, nós também temos o nosso filme de assassino, que é o clássico O Bandido da Luz Vermelha, né, que é um filme do diretor Rogério Ganzella, né, que é um filme subversivo, é um filme muito doido, muito viajado, né, eu acho muito psicodélico, colorido, bonito e violento, muito violento, né, e é uma história de um assassino que realmente existiu, né, virou quase um nosso Ted Bundy aí, Ted Bundy Tupiniquim. Teve uma vida muito doida e foi representado aí nesse filme. Então a galera deve achar até, tipo, nossa, um filme de um assassino, nossa, nacional. E a gente tem vários outros, a gente tem do Chico Picadinho, temos vários outros filmes baseado em fatos, né? E eu acho que O Bandido da Luz Vermelha veio aí abrir as portas para vários outros filmes que exploram esse fato, coisas verídicas, fatos verídicos de uma forma muito interessante, vale muito a pena ser visto. E o próximo filme, eu vou mandar aqui um filme que talvez a galera não conheça, mas é um filme baseado em um livro de Jô Soares, que também flerta aí com o cinema fantástico. Não é propriamente de terror, mas flerta com terror, tem bastante suspense, dirigido pelo Miguel Faria Júnior em 2001, então é um filme mais recente. É o filme O Xangô de Backstreet, né, que é uma fábula, né, sobre a vinda do Sherlock Holmes ao Brasil, né, e um encontro muito doido com algo parecido com Jack Stripador, digamos assim. Não vou dar muito spoiler, mas esse filme é muito interessante. Fala sobre a cultura negra, fala sobre a cultura nacional, a cultura brasileira. Interessante porque ela tem uma pitada de humor, uma pitada de comicidade, né? E um roteiro muito interessante baseado num livro de Jô Soares. Para quem não conhece, Jô Soares é um grande escritor, é um grande roteirista, não só de comédias, mas de várias peças. E realmente vale a pena ver esse filme pela fotografia, pela história. E tem um fato muito interessante que nesse filme eles explicam de uma forma bem cômica a criação da caipirinha, né, como é criado. Vocês podem procurar essa cena no YouTube, é uma cena muito engraçada e é um filme assim muito interessante que eu queria ver mais até, né? Esse terror mais família, que dá para você reunir a galera e não necessariamente sair totalmente chocado, que entende que o público é um público inteligente, e às vezes acontece uma falta disso nos filmes brasileiros, né? Tem um excesso de exposição, tem um excesso de pensamentos em voz altas que não faz sentido nenhum, e esse filme é um filme assim que tem tem um carinho, eu acho que vale muito a pena ser visto. Pô, o próximo filme de 2008, dirigido pelo Marco Jorge, é um filme que eu gosto muito também, porque ele é dividido em 2 atos, uma história não linear que vai se emendando e a gente vai entendendo o que acontece no segundo ato através dos detalhes do primeiro. Falando logo do filme, para quem não conhece, é o filme Estômago, é um filme genial, que conta a história de
de um homem que vem para a cidade grande, né, e ali ele descobre o seu talento, que é cozinhar. Ele não imaginava que ele ia ser cozinheiro. E através da comida, através do estômago, a história toda se desenrola. Isso é muito interessante, porque é um filme que tem um aspecto de terror, sim, no final, no que se transformou toda aquela história. Não é um final feliz, né? Mas tudo isso acontece através da comida, né? O cara, ele conseguiu a ascensão da vida dele, e ele consegue estar em todo lugar e ser respeitado em todo lugar porque ele sabe cozinhar. E eu acho que vale muito a pena ser visto. Tem atuações belíssimas do João Miguel, da Família Nascimento, e tem o final que vocês não imaginam o que vai acontecer. O que aquele cara tão bonzinho vai fazer? Um cara normal. Nossa, é um filme sensacional. Sensacional. É um filme que eu gosto de ver, rever, ver o making off. Para mim é uma pérola do cinema nacional. E vindo mais recentemente para nossa década passada, vou falar um outro filme que é conhecido aí popularmente como o filme da Sandy. É o filme de 2014 do Marco Dutra, Quando Eu Era Vivo, né? Tem um lance de feitiçaria, tem um lance muito macabro por trás das fitas VHS, das coisas escondidas no quartinho da mãe. O filme fala de um homem que se separou, se divorciou da mulher e voltou a morar com o pai. O pai é um homem que está de meia idade, mas se sente muito vivaz ainda, então ele fala, não, eu tô aqui, eu sou idoso, mas eu quero malhar, eu quero dançar, eu quero ter uma namoradinha e tudo mais. E o filho acaba voltando para casa do pai nesse momento que o pai quer ser um cara livre, quer ter a liberdade. Então tem esse encontro muito bizarro. Nossa, o filme é muito interessante, produzido pela RT Features, né? Para quem não conhece, a RT Features é uma baita produtora, responsável pelo A Bruxa, para quem não conhece, o Farol, né? Então é brasileira, do Rodrigo Teixeira, e é um baita filmaço, Aconselho vocês a verem o filme da Sandy de 2014. Eu vou falar agora a minha lista aqui, os meus melhores, chegando aqui para o final. Um filme também falando de algo que aconteceu real, né? É um fato real, que aconteceu no Rio de Janeiro, que é o filme Macabro, do diretor Marcos Prado, que ganhou um prêmio recentemente em um festival no Brooklyn. Se você conhece a história real do que aconteceu, o filme ele deu um vacilo, porque a história real ela é tão bizarra, tão macabra, que se o cara seguisse exatamente ali a história real, o filme seria maravilhoso. Mas ele decidiu não seguir ali a linha da história real, e mesmo assim ele construiu uma história muito interessante. Então, se você não conhece a história verídica que o filme é baseado, vai ser interessante você ver. História que aconteceu verídica dos irmãos canibais de Nova Friburgo. Né? Uma história que o BOP foi a única operação, investigação de assassino que o BOP se envolveu no Rio de Janeiro. O BOP não é uma força para investigação, é uma força de confronto direto, e envolveram o BOP nessa época, na época do governador Marcelo Alencar, envolveram o BOP nessa história. O filme tem uma fotografia muito interessante, é um lugar do Rio de Janeiro que a gente que é do Rio de Janeiro não conhece. É um vilarejo isolado no meio das montanhas, um lugar assim, muito difícil acesso, com belíssimas paisagens, árvores, e a história desses canibais, desses garotos que foram criados na floresta, e todos os fazendeiros usavam de trabalhos forçados dessa galera, sem pagar, né? Eles eram meio que como se fosse uma família escravizada pelaquela comunidade. Os filhos desses moradores negros, que eram os únicos, eles decidiram não criar os filhos deles para esse tipo de trabalho, e deixaram os filhos deles soltos na selva, e decidiram que os filhos dele não se alimentariam das coisas da fazenda, e sim dos animais que eles caçariam. Né? Então, desde pequenos moleques foram criados para ser tipo como se fosse o predador. Mas a história real é assim mesmo? Basicamente, sim. Eles não tinham trabalho, mas eles viviam fazendo favores para todo mundo ali. E eles viviam durante semanas e meses dentro da fazenda, da floresta, sem aparecer, como se fossem criaturas. Assim, às vezes as pessoas acordavam, os animais estavam abertos, estrangulados, com as vísceras expostas, e os moleques se alimentavam daquilo. É como se fosse o chupa-cabra mesmo.
É macabro, macabro. E o filme ele poderia explorar isso muito mais, mas ele decidiu apostar numa história de amor entre o policial, moradora local. Esse é o foco do filme, infelizmente. Mas isso não desmerece o filme. O filme vale a pena ser visto pelas atuações e pela história, né? Porque se você não conhece, pelo menos vai despertar um interesse para você conhecer uma história bizarra que aconteceu solo Tupiniquim. Próximo filme, eu sou um cara que vem dos curtas-metragens, né? Tô aí batalhando com curta-metragem, não tenho longas-metragens, e tem um curta-metragem que é um filme muito importante, né? Independente da metragem, ele se transformou em um filme muito importante, que é um filme de 2002, de Denison Ramalho, chamado Amor Só de Mãe. É um curta-metragem blasfemo, bizarro, sujo, né? Narrada por uma população ribeirinha e um homem idoso que que dividia sua vida entre a mãe e uma vida promíscua com uma prostituta. Nossa, é um filme muito interessante. Muito interessante. Eu sei que o filme foi baseado em um conto que foi dito dentro de uma prisão por um pai de santo. A história do roteiro do filme já é uma lenda em si. É um filme sensacional. Assim, eu acho que enquanto não... Em 2002, eu acho que ele participou do Festival de Gramado, não sei se ganhou, mas o filme foi importantíssimo lá no Festival de Gramado, e é um filme que, de 2002, numa época que parecia que o cinema fantástico estava no hiato, veio um curta-metragem que causou um estardalhaço e falou, pô, no cinema nacional, no cinema brasileiro, tem galera ainda fazendo uns filmes grotescos, bizarros e muito bem feito, né? Muito bem feita, a história vale muito a pena ser vista. E a próxima indicação, falando de Denison Ramalho, ainda é Denison Ramalho, que é O Morto Não Fala, de 2018. É um filme muito bom, é baseado em uma história de um jornalista policial, né? Esse jornalista policial, ele sempre narrava histórias de que aconteciam em necrotérios e, atormentado pela essa vida que ele tinha, ele decidiu fazer um blog, onde nesse blog ele contava algumas histórias sobrenaturais que ele inventava. Ele fez um conto e o Denison Ramalho leu esse conto, roteirizou esse conto, acrescentou mais história e se transformou em um filme muito bom, nacional, também com maquiagens incríveis e um plot original, né? Mesmo tendo alguma semelhança com algumas outras obras, talvez, né? Com algumas outras obras que você já tenha visto. É um filme muito original, muito brasileiro. Ele não tem vergonha de ser nacional, ele não tem vergonha de acontecer na periferia, né? Eu acho que é um filme assim, muito, muito interessante, cara, muito interessante. Então, galera, ó, eu decidi trazer para a medalha de prata aqui um filme que para mim foi muito estranho. E eu acho que ele vale a pena ser visto pela sua estranheza. É um filme recente, né? Mais humilde, um filme modesto, um filme que não tem efeitos mirabolantes, que conta história de pessoas perdidas, jovens perdidos, que é A Noite Amarela, de Ramon Porto Mota. É um filme feito em Fortaleza e narra a história de jovens saindo do colegial e eles, naquele momento, eles vão se separar. Os amigos que estavam juntos há muito tempo, eles vão se separar, cada um vai para o seu caminho. E é um momento que eles ali se sentem perdidos, né? As pessoas se sentem perdidas porque vai perder suas referências, vai perder seus amigos. E o interessante desse filme é que ele mistura fotografia, uma ciência que existe, que fotografa fantasmas, que conversa com o sobrenatural, que acredita em buraco negro. Tem muito dessa doideira. Terraplanagem também? Não, terraplanagem... não tem como acreditar, não. Mas o interessante desse filme é que o filme foi definido como um slasher sobrenatural. Porque você não vê o que está perseguindo a galera, né? Então é um filme muito bom. Faz você sentir... faz você pensar, né? Parece uma viagem meio Black Mirror, meio dark, né? Mas assim, não vá ver o filme esperando efeitos mirabolantes. São pessoas comuns, são jovens que foram passar o final de semana numa casa da praia. Essa casa da praia é de um avô de uma das garotas já falecido, e esse senhor, ele mexia com uma ciência que falava com o além. E isso acaba influenciando e ecoando. Essa parada de ecoar, o eco, é muito importante no filme, né? E esse filme, ele carrega a gente para um vazio, literalmente. Leva a gente para um vazio e faz a gente temer o nada.
mas eu vou encerrando aqui a minha lista, né, falando de um filme que é mais do que nunca tão importante quanto o primeiro filme que eu falei, que é A Meia-Noite Levaria a Sua Alma, que é um filme audacioso, é um filme grande, é um filme épico, né? É um filme que tá no sangue, você vê ali, ó, nacional. É um filme muito bem feito, que é o filme Cemitério das Almas Perdidas, de 2020, do Rodrigo Aragão, que eu acho que vai ser um filme muito importante quanto o primeiro filme que eu falei. Ele tá mostrando para o mundo, assim, que dá para fazer histórias com os latinos americanos, dá pra ver que aqui também é América, né? Às vezes a gente esquece, aqui também é América, a gente também vive inserido nessa América doida, mesmo perdido, às vezes perdido em influências de tantas colonizações, a gente existe, a gente tem a nossa história e a gente está contando essa história, né? E eu acho isso muito interessante. O filme, ele não se preocupa em contar uma história verídica do período de colonização, mas ele pincela várias coisas que realmente aconteceram e várias matanças que realmente aconteceram, e isso é muito interessante. E eu achei um filme assim, muito audacioso. E o legal, Léo, que é um filme que conversa, apesar de acontecer em tempos distintos, ele mostra que os mesmos problemas que existiam há anos atrás, os mesmos problemas existem hoje em dia. Exatamente, a gente vive, não sei se é o Brasil, não sei se é ser humano ou se é um mundo que vive nesses ciclos se repetindo e se repetindo. Então a gente vê ali que desde as épocas já dos índios ali, de que já povoavam o Brasil não foi descoberto por nenhum estrangeiro, nós já tínhamos aqui a nossa própria cultura, a nossa própria cor. O estrangeiro já olhou pra gente de uma forma preconceituosa. E hoje, dentro do Brasil mesmo, tem pessoas que olham pro Brasil mesmo preconceituoso. São as pessoas pardas racistas, né? Interessante como o nível de ignorância do brasileiro... É o Morenazi. E é uma galera muito louca que às vezes cospe no seu próprio país, né? Vive nessa síndrome de vira-lata e vive babando ovo pro gringo. Mas aí, ó, tem uma lista aí de 10 filmes maneiros aí pra você ver aí, correr atrás e conhecer um pouco mais da história do seu povo. E é isso aí, galera. Esse foi o nosso podcast / videocast, né? Sobre 10 filmes que representam o terror nacional. E foi uma lista bem interessante, Léo, porque fugiu do óbvio, né? Provavelmente as pessoas que assistiram esse vídeo esperaram alguns filmes específicos e não encontraram. Alguns tem que estar, né? Alguns tem que estar, mas foram filmes que fogem bastante do óbvio e são filmes que têm comportamentos diferentes e que flertam bastante com o terror. Está muito interessante, Léo. Parabéns aí, viu? Pelo conhecimento, principalmente. Obrigado, valeu, cara. E galera, sigam lá o Léo nas suas respectivas mídias, tanto no Instagram pessoal como no seu Instagram profissional. Ele tem trabalhos lá muito bons. E é isso aí, gente. Gostou? Deixa aqui nos comentários qual filme você acha que deveria entrar nessa lista aqui. Filmes que representam o cinema e gênero no Brasil. Deixe sua curtida também. Nos sigam nas redes sociais e também se inscrevam no canal. Beleza? Pô, valeu, galera. Valeu todo mundo aí. Sigam aqui o Will. Conheço o trabalho do cara também, que vale muito a pena. Conheço a galera da Rocolab e meu trabalho lá das ruas. Irmão, sempre que convidar, tô aí. Tamo junto. Demorou. Valeu. Vamos marcar para fazer outros vídeos desse em off, que é bem legal. Pô, vamos sim. Tamo junto. Valeu, galera. Vamos ficar por aqui. Um abraço e até os próximos vídeos.